O filme constrói ao redor da figura de Alfredo uma comédia de costumes que vai muito além do riso imediato e se transforma numa observação aguda sobre dignidade, sobrevivência emocional e pequenas ilusões cotidianas. E ao revisitar cada cena com o olhar de quem analisa cinema há anos, o que mais chama atenção é como Alfredo surge não como herói tradicional, mas como um homem comum empurrado pelas circunstâncias, alguém cuja grandeza está justamente na insistência em continuar mesmo quando tudo conspira para o ridículo. E a abertura do filme já estabelece esse tom quando vemos em sua rotina banal, cercado por objetos que parecem menores do que ele, quase oprimidos pela câmera que se aproxima lentamente, sugerindo que aquele espaço doméstico não é apenas um cenário, mas um espelho da sua própria estagnação, e é impossível não lembrar de outros personagens do cinema popular que carregam esse mesmo peso silencioso. Mas Alfredo se diferencia pela maneira como transforma cada derrota em comentário irônico, não verbalizado, mas presente no gesto, no olhar e na pausa entre uma fala e outra, e ao longo das primeiras sequências, quando o roteiro aposta em situações aparentemente simples, como a conversa com vizinhos ou o encontro fortuito na rua, percebe-se que o filme está interessado menos na piada pronta e mais na construção de uma intimidade com o espectador, fazendo com que cada riso venha acompanhado de um leve desconforto, porque reconhecemos ali fragmentos da nossa própria vida, e essa identificação é potencializada pela atuação que evita exageros, optando por um naturalismo que, paradoxalmente, amplifica o humor, pois a graça nasce da verossimilhança, não da caricatura. E quando Alfredo se envolve nas pequenas confusões que movem a narrativa, o diretor escolhe enquadramentos que o isolam mesmo em meio ao grupo, reforçando a ideia de que ele está sempre um passo fora do ritmo do mundo ao redor, o que dialoga com um tema recorrente no filme, a sensação de atraso, de estar vivendo numa cadência diferente daquela que a sociedade impõe, e isso fica particularmente evidente na cena do trabalho, onde a repetição mecânica dos gestos contrasta com o olhar atento de Alfredo, como se ele estivesse sempre procurando algo além do que lhe é oferecido. E aqui o filme encontra um ponto de contato interessante com o espectador adulto, aquele que já sentiu o peso da rotina e a frustração de expectativas não cumpridas, e a comédia surge como uma válvula de escape, não para negar a realidade, mas para torná-la suportável. E há um detalhe de encenação que sempre me chama atenção nessa parte, a maneira como o som ambiente se mistura às falas, criando uma sensação de leve caos controlado, como se o mundo estivesse sempre falando um pouco mais alto do que Alfredo consegue responder, e isso reforça a empatia pelo personagem, pois ele não é incompetente, apenas deslocado, e quando o roteiro introduz o conflito central, a promessa de mudança, que parece finalmente sorrir para Alfredo, o filme joga com a expectativa clássica do gênero, fazendo-nos acreditar que estamos diante de uma virada definitiva, mas a forma como essa promessa é apresentada, cheia de pequenos obstáculos e mal-entendidos, já indica que o caminho será tudo menos linear, e essa escolha narrativa é inteligente porque mantém o tom humano da história, evitando soluções fáceis. E uma das cenas mais reveladoras desse momento é aquela em que Alfredo, sozinho, ensaia o que dirá aos outros, um instante aparentemente trivial, mas carregado de significado, pois mostra como ele constrói mentalmente uma versão melhor de si mesmo antes de encarar o mundo, algo que todos fazemos em algum nível, e ao analisar essa cena, lembro-me de conversas que já tive com colegas após sessões de cinema em que concordávamos que os melhores filmes são aqueles que nos fazem pensar em nossas próprias hesitações, e Toma faz isso sem pretensão intelectual, apenas colocando a câmera no lugar certo e confiando no silêncio, e à medida que a narrativa avança, o humor se torna mais elaborado, menos dependente da situação e mais da relação entre os personagens, especialmente nas interações de Alfredo com aqueles que o subestimam. Porque o filme não transforma esses personagens em vilões unidimensionais, mas em representações de uma sociedade apressada, que mede valor em eficiência e sucesso visível, e Alfredo, com sua lentidão reflexiva, acaba sendo uma espécie de resistência involuntária a essa lógica, e isso dá ao filme uma camada crítica que talvez passe despercebida numa primeira exibição, mas se revela com força numa análise mais atenta, e é interessante notar como o ritmo da montagem acompanha o estado emocional do protagonista, acelerando nos momentos de confusão e desacelerando quando ele se permite pensar, criando uma sintonia entre forma e conteúdo que demonstra um cuidado raro em comédias populares, e ao chegar ao ponto médio do filme, quando a esperança inicial começa a se desgastar, o tom muda sutilmente, o riso se torna mais amargo,
e Alfredo passa a ser filmado em planos que o mostram menor em relação ao espaço, sugerindo que o mundo voltou a crescer ao seu redor. E essa escolha visual conversa diretamente com a experiência de quem já acreditou numa mudança iminente apenas para ver tudo voltar ao ponto de partida, e confesso que essa parte do filme sempre me provoca uma reação mais introspectiva, lembrando de momentos pessoais em que expectativas infladas se dissolveram em silêncio. E talvez seja essa honestidade emocional que faz de Tom algo mais do que uma simples comédia, porque ele não teme mostrar o cansaço do protagonista, nem transforma cada queda em piada imediata, permitindo que o desconforto permaneça por alguns segundos a mais do que o esperado. Isso exige confiança no público, algo que nem todos os filmes se permitem, e ao observar a construção dessa segunda metade, percebe-se como o roteiro trabalha com pequenas repetições. Situações que retornam com variações, mostrando que Alfredo não mudou tanto quanto gostaria, mas também não é mais exatamente o mesmo, e essa transformação gradual é um dos pontos mais fortes do filme, pois evita a ideia de redenção instantânea, optando por um crescimento imperceptível, quase invisível, mas real, e essa escolha me lembra debates antigos sobre cinema e realismo, quando se questiona se o público aceita finais menos espetaculares, e Tom parece responder que sim, desde que o caminho até lá seja sincero. E ainda há muito a explorar nas cenas finais, nas resoluções ambíguas e no modo como Alfredo encontra um tipo diferente de vitória, não aquela que o mundo aplaude, mas a que lhe permite respirar um pouco melhor. E é nesse ponto que o título Melhor Alfredo ganha seu verdadeiro sentido, não como um julgamento externo, mas como a versão de si mesmo que ele consegue sustentar, mesmo em meio às falhas, e essa leitura transforma o filme numa experiência reconfortante para quem já se sentiu pequeno, deslocado ou atrasado. E a análise dessas camadas continuará a revelar detalhes nas próximas partes desta revisão aprofundada, pois ainda há personagens secundários, cenas específicas e comparações com outras obras que ampliam ainda mais o alcance simbólico de Tom, e tudo isso contribui para que Alfredo permaneça na memória não como um herói clássico, mas como alguém surpreendentemente próximo de nós.